Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Amados, vamos estar falando um pouco sobre o livro de Miqueias. Me empreste um pouquinho o coração de vocês. É uma palavra um pouco desafiadora, uma palavra que nos traz um pouco de medo no início, mas depois vai trazendo um refrigério aos nossos corações. Mas eu convido desde já vocês a abrir a sua Bíblia em Miqueias capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Miqueias capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim: a palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, morastita, durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, a respeito de Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, preste atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunho contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. 3. Porque o Senhor está saindo do seu lugar, e descerá e andará sobre lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele, como a cerca diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém? Porque isso farei de Samaria um monte de pedras do campo, uma terra para plantar vinha. Atirarei suas pedras ao vale e descobri os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus ganhos imorais serão queimados no fogo, e destruirei todos os seus ídolos, porque o ajuntou pelo salário de prostituta, e voltarão a servir de salário de prostituta. 8. Por isso, lamentarei e plantearei, andarei descalço e despido, farei lamentação como de chacais, e planto como de avestruzes. 9. Pois as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo e de Jerusalém. Vai comigo lá no finalzinho, capítulo 7, o verso 3, o verso 6 e o verso 13. O último capítulo do livro. As suas mãos estão aptas para fazer o mal. O príncipe e o juiz exigem suborno. Os nobres impõem seu próprio desejo. Todos eles tramam o crime. Verso 6. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. 13. Mas a terra será entregue à ruína por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Vamos lá no capítulo 5, volta aí um pouco. Capítulo 5, no verso 2 ao verso 5. O verso 5 é a parte A, tá? Diz assim a palavra: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, tu entregarás até que as parturientes dê a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos israelitas. 4. Eles permanecerá e cuidará do povo, na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora eles serão grandes e até o fim da terra. Verso 5, só a parte A. Ele será a nossa paz. Deus, nos dê graça, Pai querido, dentro dessa palavra, que nesse momento desse o Senhor desprenda todo empecilho, tudo aquilo que tenta bloquear a mente e corações, a Deus, que o Senhor esclareça mediante a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo conduza até os corações e assim realiza aquilo que Tu queres. Louvamos e Te exaltamos para todo sempre. Amém e amém. Amém. Amado, uma palavra de condenação de todos os profetas menores, esse me chama mais atenção, 1, 2. Após esse vem Jonas, sobre a sua jornada, sobre a sua
quem sabe, sua impaciência, sobre a sua responsabilidade pelo qual Deus tinha dado. Mas Miqueias fala começa a desvendar sobre algumas causas, algumas questões que estavam acontecendo no meio do reino. Diga de passagem, o reino já estava entregue ao povo assírio, era um domínio sobre o território, né, do povo de Deus. O povo assírio já estava dominando sobre aquele território, já não tinha mais o que fazer. Se ia para a esquerda havia problema, se ia para a direita havia problema, se ia para a esquerda tinha problema, se ia para frente tinha ali perseguição, então não tinha mais o que fazer. Então, como todo bom profeta, como todo bom homem de Deus, ele sempre entra na brecha do povo, né? Sempre, como todo bom profeta, ele sempre se coloca à frente do povo para interceder, para clamar a Deus, para intervir sobre essa situação que estava acontecendo no meio do reino. Como Miqueias tinha também Jeremias, portanto, a opressão no meio, né, da cidade, Jeremias ficou tão eufórico, tão perturbado, que a ponto de Deus permitir ele escrever um outro livro que se chama Lamentação de Jeremias. Mas não é mole a gente ficar à frente de alguma coisa. Não é mole a gente estar à frente, quem sabe, de uma igreja, quem sabe de uma casa, quem sabe de um trabalho. Não é fácil. Mas geralmente a gente acaba pagando um preço por isso. E não foi diferente do profeta Miqueias. Então a gente começa a observar a dor, o sentimento da responsabilidade. E porque só quem sente, só quem tem dor, só quem tem medo é quem se responsabiliza por alguém, por algo. Então, Miqueias está vivendo ali um momento de aflição, um momento de, poxa Deus, as coisas estão acontecendo, eu sei que você tem falado comigo, mas o povo não quer nada, o povo não está querendo nada com nada. E quando Deus fala no mais íntimo do profeta, fala assim, no momento certo, eu vou enviar o advento, no momento certo, eu vou dar um caminho, no momento certo, mas depende do meu povo, depende de como eles vão entender o propósito que eu tenho sobre eles. E muitas das vezes é assim, né, amados? Qual o propósito de Deus em nós? Né, Pete? Qual o propósito de Deus em nós? A gente resiste muito a essas coisas, né? Estar aqui, mas eu gosto de estar aqui, ou posso estar em outro lugar, mas eu gosto de estar ali. Mas menos a gente pergunta a Deus, é da tua vontade? É isso mesmo? Eu gostaria que vocês me acompanhassem. O profeta, a tradução desse livro, o profeta Miqueias, descreve uma época de grande corrupção em todos os níveis da sociedade. O que estava no poder eram corruptos, estavam comprometidos. Os fundamentos da moral haviam sido destruídos. Ou seja, aquela terra estava sendo corrompida. Já não tinha mais características da terra. Já não tinha mais visão, aquela visão, né, profética, aquela visão o qual Deus colocou, o qual Deus implantou. Por que acontece? O pecado ele começa a desconfigurar a imagem. Ele vai desconfigurando a imagem. E a pessoa começa a ficar desconfigurada, porque já não tem mais a imagem, já não tem mais o brilho, já não tem mais a essência do eterno. Ou seja, porque o texto nos diz lá no Novo Testamento que o pecado separa a gente de Deus. Amém? E aí eu aprovo a Deus eu separar algumas coisas para poder estar compartilhando com os irmãos, coisas essas que nós temos vivido dia a dia. E quando se faz uma leitura hoje da nossa sociedade, quando se faz uma leitura hoje do nosso Brasil, o convite é assustador. O convite é você parar de fazer aquela leitura e não querer saber mais e ficar no seu cotidiano, ficar na sua vida, porque as coisas estão feias. As coisas estão muito complicadas. E eu tento questionar Deus nas minhas orações, Senhor, o que o Senhor quer do Brasil? O que o Senhor tem para o Brasil? O que o Senhor tem? O que o Senhor quer? O que o Senhor exige do nosso Bangu? O que Ele tem como promessa para esse lugar? A palavra de Deus diz que, lá em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 16, que um dia para como o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que nós a tenhamos por tardia, mas Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Ele é fiel. Vira para o teu irmão e diz assim, nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Segundo
o índice de corrupção, que é do Fórum Econômico Mundial, é uma organização independente e parcial, que tem o seu escritório na Suíça. Ele está dizendo aqui, ó, o Brasil é a quarta nação mais corrupta do mundo, ficando atrás apenas de Chad, o país da África Central, ou seja, e Bolívia e Venezuela. Ou seja, o quarto país mais corrupto do mundo. E isso é uma estatística de 3 anos atrás. 3 anos e meio atrás. 3 anos e meio atrás. Lembra alguma coisa a vocês? Nos nossos dias? A corrupção em nosso país tem uma escala descendente, ou seja, ela desce dos altos escalões do governo para o povo. Você pode perceber que todo dia há um novo escândalo na TV. Ou seja, hoje algumas coisas concernentes a escândalo, roubaram, fizeram, enganaram o povo, e etc, etc. Hoje foi um desses. Amanhã o quê? Um outro assunto. Aquele cara, aquele governo daquele estado, aquele deputado, aquele senador. É muito complicado, mas é uma verdade. Todos estes problemas afetam os mais vulneráveis, os mais pobres, mas a corrupção não está só no governo. Ela também tem uma escala ascendente, ou seja, ela sobe do povo brasileiro para os altos cargos públicos. Por exemplo, quantas pessoas dentre o povo não roubam? Ou seja, não furtam ali energia, ou água, ou das companhias de abastecimento? Quantas pessoas não pagam suborno aos guardas de trânsito para serem liberados de uma blitz? Ouvido muito isso, né? Aparta do mal, amados. Deixai o mal. Como vivemos numa democracia? São estas pessoas que estão no governo um dia. Então, vivemos numa sociedade moralmente corrompida como um todo. Onde você vai ver corrupção? Ver corrupção. Até no meio dos animais. Vocês sabiam disso? Até no meio dos animais. Outro dia, uma pessoa bem conhecida, tem 2 cachorros. Então chegou um pedacinho de carne para um, aí o outro ficou olhando, o outro comendo. O outro comeu um pedacinho de carne, o outro não chegou próximo, porque sabe que ele é brabo. Então deixa ele comer a carne dele, deixa eu quieto aqui, eu sei que vai ter para mim. E aí chegou uma hora que aquela pessoa pegou um outro pedaço de carne, sai daí, você já comeu. Jogou para o outro, que estava mais distante. O que isso aqui fez? Sem vergonha, botou bronca, pegou o pedaço de carne que era do outro. E os animais, amados? Ou seja, conforme diz um professor de filosofia, está geral. Essas coisas está geral. Infelizmente, a leitura feita hoje. Infelizmente, a leitura feita hoje no nosso estado. A leitura feita no nosso país. Eu gostaria que isso tudo fosse uma mentira. Eu acordar no dia seguinte e ver que essas coisas não têm acontecido. Um presidente sendo impeachmentado, uma primeira presidente do país sendo afastada, um governador sendo preso, deputados estaduais, federais, tudo sendo denunciado. Gente, é uma vergonha. Mas estamos no meio dessa situação toda. Nós convivemos com essas coisas indiretamente. Quem somos nós? Somos a igreja. Quem somos nós? Somos aquela igreja triunfante que Jesus estabeleceu aqui na terra. Amém, amados? Vira para o teu irmão e diz assim, você é a igreja triunfante. Nós somos a igreja triunfante. Em Miqueias, a nação de Israel era algo comparado com o Brasil. O profeta fala de corrupção moral do povo. Havia idolatria e prostituição. Havia homens ricos, gananciosos, planejando, durante a madrugada, oprimir os mais fracos. Os juízes davam suas sentenças em troca de suborno. Os sacerdotes ensinavam por interesse financeiro. Os profetas adivinhavam por dinheiro. Já não tinha uma veracidade, já não tinha uma verdade em cima daquilo.
Dentre as casas, os filhos desprezavam os pais, as filhas se levantavam contra suas mães, as noras se levantavam contra suas sogras. Então, existia um ambiente de hostilidade, tanto dentro como fora das casas. Havia uma hostilidade social. Que gênero é esse, mano? Que coisas. Imagina um homem de Deus, uma mulher de Deus no meio dessa situação. Imagina sendo responsável de chegar e orar, interceder por essa situação. E aí a gente vê onde está a nossa responsabilidade com nossos lares, onde está a nossa responsabilidade aqui com a nossa igreja, onde está a nossa responsabilidade lá no nosso trabalho. Você é profeta, mas a palavra diz que você é profeta. Você tem voz profética aqui. Deus tem chamado vocês para essa geração para fazer a diferença. Mas. Fala assim, levanta a mão, profeticamente dizendo, eu faço a diferença no meio da indiferença. Mais alto com forte, eu faço a diferença no meio da indiferença. Amém, amados? É isso aí, é isso aí. Corrupção. Vivemos hoje um governo contestado. É um governo que vai para frente, mas sendo auxiliado por alguém, nunca por si mesmo. É um governo que, eu faço sim, mas quanto você me dá? Vivemos uma família hoje contestada, uma família que, você casado quanto tempo? Há 15 anos? Cara, caretice isso. Há 15 anos casado? Diga de passagem, um casal fazendo 25 anos de casados, aí foi num ourives desse fazer uma aliança, né, para esse momento, para essa data importantíssima. Aí chegou lá, chamou o rapaz, o balconista, gostaria de uma aliança, 25 anos de casados, tal, aquela coisa toda, queria presentear minha esposa e tal. Ele ficou assim, olhando regalado para o casal, e aí, oi, pois não, o que foi? Rapaz, o tempo que eu trabalho aqui, há mais de 15 anos, é a primeira pessoa que vem me fazer uma encomenda como essa, faz um pedido como esse. Há quanto tempo vocês estão casados? Há 25 anos. Há 25 anos. Ele ficou pasmo. Hoje o casamento é, para alguns casos, por algumas áreas, por alguns pensamentos, é descartável. Eu vou casar, se não deu certo, eu me separo. Ou então eu caso para ver se vai dar certo. Se não der, eu me separo. Família contestada, mano. A família contestada onde que os meios de comunicação é melhor e maior do que o nosso contato, boca a boca, tete a tete. Eu, como irmão do Pete, já não tenho mais aquele contato com o Pete, porque o meu meio de comunicação é outro. Não um bate-papo. Se eu quero conversar com o Pete, eu vou lá, mando um e-mail, envio um e-mail. Diga de passagem, amados, sim, existe o corre-corre, vamos lá enviar um e-mail para o Pete, porque não há possibilidade de estar próximo ao Pete. Mas havendo possibilidade, amado, bate um papo, senta para tomar um café, senta para bater uma ideia, trocar uma ideia, que isso é importante. São as distâncias. E a família vive no meio da contestação, amados. A família está nesse meio. E aí a gente abraça tudo, vai abraçando tudo. Isso aqui é meu, isso aqui pertence, isso aqui dá, isso aqui é legal. Meu filho, deixa meu filho tranquilo. Vamos atentar para os detalhes, pois são eles que fazem a diferença. Amados. São os detalhes que fazem a diferença. Deus estabeleceu o casamento para ser eterno. Somos contestados também na igreja. Quando eu falo igreja, eu falo a gente, mano. Falo você, falo eu. Nós somos a igreja. E aí, geralmente, a igreja passa a ser contestada porque, cara, é caretice hoje, ficar lendo a Bíblia direto, ficar olhando, esfoliando a Bíblia. Cara, dá um tempo, faz outra coisa. Ou não vale a pena. E aí uma pessoa, há 4 anos atrás, eu cheguei para uma pessoa
42 anos de igreja, crente, né? Fervorosa. E fui fazer um estudo, e nesse estudo perguntaram para abrir no livro de Naum. Livro de Naum? Ela ficou assim, livro de Naum? Aí catucou uma pessoa ao lado e falou assim, esse livro existe na Bíblia? A pessoa falou assim, sim, minha irmã, existe. Vamos lá no índice. Tem uns índices, né? Graças a Deus, né, amados? Tem um índice, né? Hoje tem um smartphone, que também é bênção. Para isso serve, amém, amados? Glória a Deus, né? Foi lá, livro de Naum, foi desfolhando. Mas é leitura feita hoje. É leitura feita hoje. Experiência de vida, experiência com a palavra. Uma igreja contestada é uma igreja que eu entro, sento, ouço a palavra, recebo, saio daqui bem demais, porque eu sentei num banco desse que dá sono, né? Tá? Quem está com sono aí depois do trabalho? Não? Não, tia Priscila? Senta aí num banco desse aí, cansado, pô, aquele sono que bate o sono, que dá sono, não adianta, né? Já dormi várias vezes, isso é fato, né? Érica também, né? Alguém tem que ir comigo, né? Tem que estar no barco comigo. Pete também. Então a gente cansado, senta no banco desse aí, ouve a palavra bacana, mas não somos que nem os berianos, chega lá, pô, caraca, a palavra foi falada lá no púlpito, deixa eu... É isso mesmo, caramba, legal, legal. É isso aí, a igreja contestada. Quantas epístolas Paulo escreveu? Qual foi o número das epístolas de Paulo? Vamos lá. Romanos, vai caminhando, até Filemão. Até Filemão, Hebreus, tudo indica que não foi ele. Há uma contestação, mas 3 epístolas. É pela palavra que a igreja resiste os dias maus, amados. É através da palavra que nos tornamos resistentes. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. 1 Timóteo 2,15. Que maneje bem a palavra da verdade. É pela palavra que Miqueias aqui resistiu. É pela palavra aqui que Miqueias se tornou forte em meio às adversidades. É pela palavra, meu irmão. É pela palavra. É pela palavra. Vivemos também uma sociedade contestada. Uma sociedade qual tudo que vem, tudo que oferece, tá legal, tá bom. Se a música está tocando dessa forma, eu vou dançar dessa forma. Se a música toca de uma outra forma, eu vou dançar dessa forma. Somos remanescentes, amados. A palavra de Deus diz, João 15, verso 16, não escolheram vocês a mim, mas eu escolhi a cada um de vocês, e nomeei a cada um de vocês para que vocês vão e deem frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo, Ele vô-lo conceda. João 15, 16. Então, tudo que pedimos ao Pai, crendo, Ele tem nos concedido. Por quê? Porque a palavra já foi liberada em nossas vidas. Porque essa verdade já foi determinada para cada um de nós. E essa palavra tem nos dado frutos. Essa palavra tem nos tornado pessoas melhores e maiores. Essa palavra tem nos tornado pessoas capazes. É pela palavra. Vamos lá ver Mateus capítulo 4. O que Deus fala lá? O que esse texto fala? Sobre a tentação de Jesus. Jesus foi levado para um alto monte e chegou ali depois de jejum de 40 dias e 40 noites. Né? O diabo levou ele a um alto monte, chegou ali, começou a mostrar as coisas, né? Belíssimo. E ele combateu cada uma delas com que, amados? Está escrito. Está escrito, é pela palavra.
pastor, não tem tempo, cansado, me dá uma moleza, os olhos ficam de meio olho, o negócio, se forçar muito, vai embora. Amados, resiste. Não resiste. Quem sabe, pastor, não posso fazer meia hora de leitura por dia. Amados, faz 15. Pastor, não tem esse tempo de 15. Amado, 10. Mas não deixa de examinar as Escrituras, porque cuidar eternela é a vida eterna, e são elas que de Jesus testificam. Amém, amados? Estão comigo? Amém, né? É isso aí. Além de todos esses problemas dentro do país, o cenário mundial não era muito favorável. Judá era um vassalo do Império Assírio. Como vassalo significa subordinado de um soberano. O governo de Judá tinha que mandar dinheiro e recursos agrícolas para o Império Assírio. Ou seja, nesse momento, todo o domínio assírio. E, diga-se de passagem, amado, entre os dois exílios, o pior era o assírio. Ali, as pessoas não podiam estar vivendo, né, como livres dentro daquele território, era oprimido, era preso, era açoitado e muitos morriam decapitados. Muitos acabavam morrendo ali decapitados, ou de outro tipo. Muitos resistiram a esse império. O Império Babilônico já era um império mais tranquilo, estavam presos, mas tinha a sua liberdade, né, entre aspas. Mas podia conviver, podia trabalhar. Mas o assírio não, o povo assírio era o carrasco. Pega lá a história do povo assírio. E aqui, nesse período aqui, eles estavam numa maior potência. Tudo era para eles, tudo era domínio deles. Então, eles queriam ser o cara. Eles queriam ser o número 1 de tudo. E aí, onde o profeta olha aquela situação, fala assim, ó, ainda há um remanescente em Deus. Ainda há esperança em Deus. E com certeza a nossa esperança, ela vem de Deus. A nossa esperança tem vindo de Deus, amado. Pastor, está difícil. Olha para um lado, né? Se eu correr, o bicho pega, se ficar, o bicho, no meio do deserto, ó, se avançar, eles morrem afogados. Se voltar, eles morrem à espada. E aí? Mas quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, Salmos 37, no verso 5, quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, confiamos nele e as demais coisas Ele fará. Confiança. Então imagina aí Miqueias chegando, ó, Senhor, a minha vida está em suas mãos. Essa cidade, esse povo está em suas mãos, pai. E eu sei que o Senhor pode fazer coisas infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu imagino, porque o teu poder tem operado na minha fraqueza, Pai. Aleluia. O que dizer de um cenário como este? No capítulo 5, há uma promessa de salvação, de reorganização de todas as coisas. Esta promessa não é só dada ao povo de Israel, mas também a nós gentios. Essa promessa é a chegada de um rei. Este rei não seria como os reis da terra. Este rei não iria governar por interesse financeiro. Este rei não seria um rei vassalo de nenhuma potência desta terra. Este rei não seria mais um rei, mas seria o rei. Ele vai chegar para governar um reino de paz. Esse reino não terá fim. João, no capítulo 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 13, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a unigênita do Pai, cheia de graça e de verdade. Quem é esse Verbo? Jesus. Quem é esse Verbo? Quem é esse Verbo? Jesus. Jesus. João 14,6, ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha ele como absoluto. 3 João, capítulo 1, verso 4, ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir o quê? Que os meus filhos andam na
verdade. Vamos voltar para João 14,6. O que está escrito lá? Acabei de falar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e a verdade. Então Ele é a nossa direção. Ele é a nossa força, igreja. Ele é o nosso sustento. Ele também é o nosso escape, amados. Glória seja a Ele para todo sempre, amados. Aleluia. É dele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Nós já ouvimos o porquê disso tudo. A nação estava completamente nas trevas, corrupção para todo lado. Não existia amor a Deus e nem ao próximo. As instituições religiosas existiam e tudo estava funcionando normalmente. Mas sacrifícios naquele momento era mais importante do que misericórdia. Eles estavam cegos, não entendiam nada da vontade de Deus. Cegos. Não conseguia entender o propósito, não conseguia entender a essência, não conseguia entender o propósito de estar aqui, não conseguia entender o propósito das adversidades. Porque Deus nos prova também em meio às adversidades. Amém, amados? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não abatidos, destruídos, mas não desanimados. Em tudo carregamos a morte de Cristo, nosso corpo, para que essa mesma morte se manifeste em Cristo, e Cristo seja glorificado. Aleluia! Amém? No mesmo capítulo 4, no verso 16, não nos desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o eterno peso acima de qualquer comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Portanto, as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. É isso que Deus tem prometido para cada um de nós. Glorifica a Deus, amados, com os seus aplausos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, não é fácil. Não é não, meu irmão. Pastor, viver hoje em santidade hoje não é fácil. Não é, meu irmão. Acabamos de ouvir que Paulo diz que em tudo somos atribulados. Em tudo. No mesmo livro diz assim, mesmo quando chegamos a Macedônia, não tivemos repouso algum. Em tudo somos atribulados. Fomos atribulados. Por dentro temores e por fora combate. Mais à frente ele afirma esse verso dizendo: mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais em Deus, para destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qual o seu chamado, amados? Qual tem sido o seu chamado, amados? Vivemos épocas de dias difíceis. Graças a Deus que não foi nessa época de Miqueias, que não foi na época de nenhum profeta menores. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempo que a cada dia estamos sendo provados. E a palavra de Deus diz: aquele que resistir até o fim, esse será salvo. Pastor, está difícil, eu sei, minha irmã, para mim também está. Pastor, está complicado, minha irmã também está. Sou gente, sou pessoas, tenho o mesmo sentimento que vocês. Pastor, desemprego acontecendo, gente tendo medo. Gente tem medo de ter medo. Ou seja, fica com medo de receber alguma resposta. Passa lá no RH que Deus tem guardado a cada um de nós, amados. Deus tem guardado o trabalho de cada um de vocês. Toma posse disso. Deus, Ele firmou e confiou. Deus de ser fiel até o fim. Não se abata. Não entre em crise fora do tempo. Porque maior e melhor é o nosso Deus. É Ele que tem nos sustentado. É Ele que tem nos livrado de todas as coisas. Amém? Vamos avançar.
No versículo 2, até o versículo 5, temos esta promessa: Deus dará um rei ao povo. Não um rei fraco, que não lidera o seu povo. Naquele momento da história, parecia não haver liderança em Judá. Então, Deus prometeu aqui um rei poderoso e eterno, que traria um reinado duradouro de paz. Amém? Para consolar o seu povo sofrido, Deus mostra o local do nascimento deste rei. Nós lemos no verso 2, Belém Efrata. Esta cidade ficava a 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Era uma pequena vila. Este era o local onde Raquel, a esposa de Jacó, havia sido enterrada, depois de ter morrido durante o parto de Benjamim. Está lá em Gênesis capítulo 35. Daqui também saiu o filho mais novo de Jessé, Davi. Davi foi um grande rei em Jerusalém. Belém significa literalmente casa do pão. Era assim chamada porque havia muita fartura de frutas naquele local. Olha a profecia levando a volta de Jesus. Olha a profecia levando o nascimento de Jesus. Olha a profecia levando aquele cenário onde o nosso rei, né, nasceu. Olha a profecia nos levando, né, aquele momento de glorificação para toda a humanidade. É isso que aponta a palavra. A palavra sempre vai ter uma direção. A palavra sempre vai ter um ponto. E qual é esse ponto que a palavra tem? É o meu, é o seu coração. É onde Deus, através do seu Espírito Santo, habita. Amém, amados? E assim tem sido transformado a cada dia de glória em glória. Aleluia. Irmãos e irmãs, a promessa de Deus são maiores do que aquilo que pedimos ou pensamos. As promessas de Deus, a palavra de Deus diz, conforme já foi lido, Ele não retarda a sua promessa, ainda que nós a tenhamos por tardia. Mas Ele é fiel para cumprir a cada uma delas. Amém? Abra comigo aí para estar encerrando. 2 Timóteo, capítulo 3. As promessas de Deus alcançarão aqueles que entenderem de fato o propósito desse Deus. Mas aqueles que de fato não quiserem entender, Deus ainda dá sim uma oportunidade. Deus ainda dá sim aquele momento da pessoa despertar com a novidade de vida. A pessoa despertar para o propósito e o objetivo de Deus. E Deus está esperando essas atitudes. Encerro lendo esse capítulo para vocês, fazendo uma leitura de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, novo na fé, pastor, meio preocupado com a situação presente, perguntando a Paulo como seria a sua jornada, implorando um pouco para que Paulo ficasse um pouco mais com ele, mas Paulo, como um bom missionário, não poderia ficar muito tempo, então assim, preparou esse homem chamado Timóteo, companheiro, brother de Paulo, para estar trazendo uma palavra, tanto a demonstrativa quanto a exortativa ali para aquela igreja. E diz assim a palavra de Deus em Timóteo, capítulo 3, no verso 1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Ou seja, a leitura que Paulo está fazendo, entregando a Timóteo, Timóteo, ó, é essa situação hoje. E quando a gente chega e depara com o primeiro verso, volta aí comigo. Sabe, porém, que nos últimos dias viverão tempos difíceis. Se a gente olhar o texto e fazer uma exegese desse texto, desse verso,
Esse verso vai nos levar para Apocalipse. Apocalipse vai nos retornar para Daniel. E aí Daniel vai nos revelar que esses tempos são nossos tempos, essa geração. Sério, pastor? É. Se você entender o verso 2, pois os homens serão amantes de si mesmo. Quem serão amantes de si mesmo? Os homens. Para aí, vem comigo aqui, lá em Apocalipse. Aqui não, lá em Apocalipse. A marca da besta. O texto diz assim, ó, quem tem sabedoria, calcule, porque é número de? Volta comigo para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Vamos lá. Pois os homens, estão aí comigo, amém, amados? Amém? Pois os homens serão amantes de si mesmo. Egoísmo. Porque dele, por ele, para ele. Eu não posso ajudar o meu irmão, porque eu quero me beneficiar em tudo. Eu não posso ajudar o Pete em nada, porque quem tem que aparecer sou eu, quem tem que receber a glória sou eu. Pete, por favor, há uma distância entre eu e você. Ou seja, quer ganhar tudo, o mundo. E esses homens aqui falam que homens promíscuos, homens que o coração está endurecido. Desce comigo aí um pouquinho, me acompanha aí, no verso 7, do mesmo capítulo. Estou acabando. Olha o que o texto fala do verso 7, do mesmo capítulo de 2 Timóteo. E que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento do quê? Da verdade. E quem é verdade? Cristo. Onde está esse texto? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. É ela que liberta. Conta aí depois, agora não, quantos itens tem aí, quando Paulo enumera? Começa a enumerar isso aí. Divide por 3, vai dar 18. 666. Quem tem sabedoria, calcule, porque é número de homem. Isso o Espírito Santo fala ao coração, amados. Número de homem. Tu, porém, verso 10, tens de observar da minha doutrina, procedimento, intenção, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Capítulo 4, no verso 1. Eu te exorto diante de Deus e de Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Ele começa aqui com um ponto apocalíptico. No verso 2. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreenda, exorta com toda paciência e ensino. Porque chegarão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis, juntarão para si mestre segundo seus próprios... Estão aí comigo? Próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão à fábula. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, realiza a obra de um evangelista e cumpra bem o teu ministério. Que o Senhor nos abençoe assim com a sua palavra. Amém, amados?